Respira fundo e se prepara para o que eu vou te falar. A amiga que é amiga brinda as nossas conquistas. Eu sei, é comum a gente cair naquela cilada de pensar que a amizade verdadeira se prova apenas quando a gente está em um momento difícil. Mas esse laço também se fortalece nos bons momentos, na alegria. Em um mundo que nos ensinou a desunião, é revolucionário celebrar juntas e lembrar que a felicidade é sempre tão melhor quando compartilhada. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli e hoje converso com a psicóloga e especialista em saúde emocional feminina, Xenia Carson, a convite de Brutal Fruit, que acredita que, independente do tamanho da conquista, o importante é brindar o seu especial. Bom dia, óbvias, e bom dia, seja bem-vinda e que honra e tanta coisa, Xenia. Menina, tava com saudade. Eu também, olha que eu tentei muito, hein? Menina, a gente tá tentando, né? Nós conseguimos. Olha, eu só recebi assim, infelizmente não tem no Brasil. Sim. Xenia, por favor. Que bom que deu certo. Deu muito certo. Eu espero que a audiência aprecie, né? Como Imagina. sempre, a gente espera isso, né? Elas vão te amar muito. Mas caso elas não tenham assistido o primeiro episódio que a gente gravou, posso te apresentar como uma especialista em saúde emocional feminina? Com certeza. Trabalho com mulheres há quase 15 anos. Eu entendo que tem muitos femininos dentro da saúde emocional. Uhum. E você é uma das primeiras a falar sobre as diferenciações. Sim. Quais são elas? Nossa, que pergunta ampla. Eu acho que as diferenciações têm por base os diferentes lugares sociais que a gente se localiza. As diferentes histórias, né? Então, essa diversidade, essa multiplicidade de femininos é de acordo com, né, como esse social também vai nos localizando, como esse social vai nos atravessando, né, durante a nossa história, né? Então, eu acho que a gente pode ver por esse viés, né, de uma forma mais ampla. É claro que a gente pode aprofundar daqui a pouco. E o que na Xenia, de 15 anos atrás, quis se especializar em entender melhor o emocional feminino? Olha, quando eu decidi ser psicóloga, não tinha certeza exatamente qual campo da psicologia eu ia atuar. Mas durante as minhas atividades preliminares, ainda lá nos estágios, quando eu inicio logo com trabalho em comunidades do Rio de Janeiro, atendendo mulheres negras, mulheres nordestinas. Então, eu fui para a periferia das experiências. E eu digo que essa foi a minha verdadeira escola. A universidade, ela me deu instrumentos, né? Mas a prática, né? Ela foi se consolidando a partir da troca com essas mulheres. Eu tenho tudo para agradecer a essas mulheres. A minha prática eu devo a elas. Que bonito. E entendo que são muitas subjetividades, Sim. Mas existe alguma dor em comum? Existia alguma dor em comum entre elas naquele período? E você enxerga hoje alguma dor em comum entre as mulheres? Nossa, uma só? Pode ser mais de uma. Eu acho que é muito doloroso a gente ter que performar feminilidade. Eu acho que é um custo alto que acaba por todas as mulheres ter esse prejuízo. Eu acho que é um prejuízo, é muito desgastante, é muito violento. Eu acho que é uma dor, embora a maioria nem perceba isso como um problema. Porque o performar gênero, performar feminilidade, nos coloca numa situação de muito poucas possibilidades de afunilamento do existir. Existem cenários que são preparados, e a gente tem que se encaixar naqueles cenários. E, infelizmente, muitas de nós não conseguimos perfeitamente esse encaixe, o que provoca, consequentemente, as exclusões que a gente tanto fala. Sim. Então, eu acho que é uma dor que toca
né, gênero de uma forma mais ampla. E aí a gente vai aprofundar, né, questão social, raça, enfim. Mas essa é uma dor latente, uma problemática, assim, que nos atravessa. Mas me permita aprofundar um pouco. Que performance é essa? Quando nos exigem essa feminilidade, exatamente o que a gente está falando na prática? A gente está falando de construtos sociais. O feminino é um construto social. O amor é um construto social. E como os construtos sociais, né, baseiam-se em supostas verdades, né, e que a gente acaba por construir, compartilhar na linguagem, né, enfim, aí a gente introjeta essas verdades sobre nós, né? Então, performar gênero, né, é muito sobre isso. É tentar viver uma verdade que construíram sobre nós. E não necessariamente diz respeito a nós, assim, em termos de completude. Sim. Então, é um caminho perigoso. Eu entendo perfeitamente. Eu amei que você falou sobre amor, porque o meu novo livro fala exatamente sobre isso. Sim. Eu fui muito a fundo, Shane, em pesquisar sobre o amor que nos ensinaram a desejar e aceitar. E eu acho que é exatamente sobre esses papéis, o que se aceita, o que se tolera, o que se almeja, né? O papel do amor na vida da mulher. Sim. Mas eu penso também que existe uma sensação de que nós, mulheres, a gente tem que se contentar um pouco com menos. Você acha que senso de merecimento também é um assunto latente de feminilidade hoje? Na verdade, é um problema, né? Inclusive, quando a gente não sente que somos merecedoras de algo, né, isso interfere muito na nossa autoestima, né, na nossa autovalorização, na nossa autodeterminação. Eu gosto muito de pensar mais sobre autodeterminação do que autoestima. Porque a autoestima também nos carrega para aquele lugar fácil, né? Sim. Já pré-moldado. A autodeterminação é mais liberdade, sabe? É mais senso crítico. Sim. Né? Então, assim, pensando nesse senso de merecimento, inclusive quando a gente consegue se libertar de algumas amarras e nos entendemos merecedoras, né, de coisas que são fundamentais para a nossa existência, ultimamente tem sido um problema, inclusive. Né? Qual que é o Para os problema? outros, Sim. não para a gente. Sim. Né? Porque se submeter é sempre um caminho muito fácil para o outro, né? Não para a gente. Né? Quando a gente, né, decide tomar caminhos assim mais libertários, né, existe, né, um movimento contrário em relação a isso. Porque é muito conveniente, né, que a gente não se sinta merecedora de uma porção de coisas. E a quem isso serve? Né? Serve uma porção de coisa, menos pra gente. Nossa, perfeito. E é justamente quem está se beneficiando da gente aceitar menos, da gente querer menos e até de não poder expressar as nossas conquistas. Quando a gente fala de acolhimento, muitas vezes a gente fala até mais de momentos difíceis. Mas também é muito bom ter pessoas que a gente vai para celebrar quando a gente está bem e celebrar conquistas. Qual que é o papel das amizades femininas nisso? Nossa, o papel é fundamental, hein? É de fomentar, né, essas oportunidades. Né? Eu acho que as mulheres são muito boas nisso, inclusive. Né? Eu acho que quando a gente pensa nas nossas relações familiares, né, com as mulheres das nossas famílias, por exemplo, as nossas tias, as nossas avós, as nossas mães, primas, né? A gente vai lembrar dos aniversários, dos churrascos. Eu acho que esses referenciais, eles também são muito interessantes, né? E aí, quando eu falo referencial, estou falando de quando tem e quando faltou, né? Porque a gente também não se engessa quando falta. Quando falta, a gente tenta construir. Né? Então, esses referenciais, eles são importantes porque são, né, combustíveis para que a gente possa ensaiar essas oportunidades de celebração.
né? Exatamente, a gente não precisa se acolher e se juntar somente pela dor, né? Eu acho que as mulheres, elas são muito boas em celebrar a vida, celebrar a própria existência. Eu acho que é um exercício interessante da gente saber, né, que é importante celebrar a nossa existência e das outras. E é possível, né, fazer reuniões, existem coletivos de discussão, né, existem grupos de meditação, existem grupos de ritualísticos, né, em que a gente possa, de uma forma mais profunda, se conectar com o feminino. Então, é muito possível, com muita criatividade, né, e vontade, criar esses espaços que eles são muito bons, né? E também sai um pouco, né, dessa coisa repetitiva da vida, do cotidiano, né? Eu acho que as reuniões, né, das mulheres, essa possibilidade de celebração, é saúde emocional, é saúde social. É um amor muito genuíno, né? Pode Porque ser. a gente acaba tomando um tanto da nossa identidade e do quanto a gente se conhece pelo olhar do outro. Sim. E você ter amigas que genuinamente torcem por você, que te amam, mesmo sabendo tantos dos seus defeitos, Sim. né? Porque o amor romântico muitas vezes é muito mais performático. Sim. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu atendo muitas mulheres que estão radicadas fora do Brasil, perdem a rede de apoio, né? Tem que começar a vida do zero. E ficam muito isoladas, né? Quando chegam, para mim, muito entristecidas, decepcionadas, o processo de imigração não é fácil. E aí eu vou dar um exemplo. A primeira coisa que eu faço é colocá-las em movimento. Cadê os eventos? Muito bom. Cadê a rede de brasileiras aí na cidade que você está? E aí, os cursos? Quem você está conhecendo? Né? Você tem que ir em busca, né, de refazer a sua rede social, porque você tem que entender que você está em vulnerabilidade, que a rede de apoio para você, né, na sua situação, ela pode te salvar, ela pode resolver muitos problemas, né? Então, eu estimulo e, olha, quando elas se movimentam e começam a se conectar, a criar os encontros, criar mesmo, vamos lá, vamos nos encontrar? Não, quero te conhecer. Eu gostei do seu trabalho, vamos conversar, vamos fazer uma parceria possível, uma parceria profissional. A vida delas muda da água para o vinho, rapidamente, né? Uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Com novas conexões, as coisas já começam a se resolver. Né? Os encontros vão falar das questões das mulheres brasileiras que vivem fora, das dores, né? E das alegrias, e partilhar momentos, né? Em que a gente tem a oportunidade também de partilhar a cultura, né? Os referenciais, coisas que a gente acaba abrindo um pouco mão quando a gente muda para um outro país. Entende? Isso é uma forma de celebração, inclusive. Claro que sim. É. E aí a gente pode dizer que muitas vezes a casa não é o lugar, mas são essas emoções e até com quem a gente está. Pessoas são casas para nós? Ou nós, além da nossa casa, ser nós mesmas? Eu acho que sim, eu acho que relações são moradas. Bonito. Sim, a gente pode pensar em relações como moradas, várias moradas. A gente tem a nossa morada e vai construindo outras moradas partilhadas. É muito legal isso, né? Porque, enfim, exercício também, não é, da generosidade, da tolerância, da humanidade, né? Partilhar moradas simbólicas e subjetivas com outras pessoas, com outras mulheres, é muito interessante. Nossa, tem uma entrevista que nunca saiu da minha mente. Sim. Que é a Oprah com a Julia Roberts. Já é uma Duas gigantes. Uma combinação gigante. E talvez eu não entendesse na época o que elas estavam querendo dizer. Tem muitos anos isso. Mas a Julia, ela falava sobre como ela estava feliz no relacionamento dela, porque ela podia chegar em casa depois de um dia muito satisfatório e feliz de trabalho e demonstrar para o marido dela, que estava em casa, que ela estava feliz,
que ela ia celebrar aquilo. Ela não precisava diminuir a felicidade dela para que o marido não ficasse incomodado com o sucesso dela. Quantas de nós, né, estamos submetidas a isso? A esse sistema patriarcal que, enfim, não consegue, né, ver relações sem hierarquizações. Celebrar a conquista da pessoa que você diz que ama é fator determinante para a saúde relacional, saúde conjugal. Mas nós somos seres sociais e tudo que está no social atravessa o conjugal, atravessa a intimidade. Então, enfim, muitas de nós, mulheres, estamos em relações, né, em que os parceiros, ou parceiras também, né, se falar aqui não somente de heteronormatividade, né, vamos falar de homoafetividade também. Né, a gente tem que ficar, né, se diminuindo para não incomodar o outro, não incomodar a paz do outro, né, e é tão mais fácil que as pessoas entendam que tem que se cuidar individualmente para estar bem dentro de uma relação. Eu, quando recebo casais, por exemplo, né, eu percebo, às vezes tem um membro do casal que ele está muito mais articulado, tem mais recursos internos para, inclusive, encarar um processo psicoterapêutico de casal, né, e o outro não está bem preparado. Então, é uma coisa muito frequente a gente ver relações, né, em que uma parte somente, né, se encarrega, se responsabiliza de se cuidar internamente para que esteja saudável na relação. A gente, né, é muito frequente que as pessoas entrem em relações não muito preparadas, né, meio, enfim, né. Mas como é que a gente sabe se a gente está preparado para entrar numa relação? Eu acho que a gente não está preparado, mas eu acho que à medida que a relação se dá, né, porque não tem outra forma da gente se conhecer a não ser se relacionando. Eu acho que esse é o desafio maior. Você está escrevendo sobre o amor, é claro que você vai tocar nesse assunto, não é? Você vai chegar nessa parte. A gente se conhece muito se relacionando com o outro. Acho que é a forma mais profunda de se conhecer. Porque a gente tem que encarar as nossas sombras, os nossos medos, as nossas dificuldades, limitações, rever a nossa história familiar, enfim, os nossos traumas, desamores, ressentimentos, sabe? Então, eu acho que é muito interessante que as pessoas entendam que a gente tem que estar saudável e garantir minimamente, né, um nível de saúde mental e emocional para que isso possa refletir positivamente na relação. E você, nessas dinâmicas, especialmente em casais, o quanto você acredita ou enxerga que a gente está com dificuldade também de passar por esse primeiro momento, que é você me fez encarar as minhas sombras, então eu vou embora? Olha, tem sido desafiante, porque me parece que tem uma tendência aí, né? Não vou dizer geral, não vou generalizar, mas é uma coisa muito frequente, né? As pessoas estão chegando nas relações, até nos primeiros encontros, com muitos medos, sabe? Muitos receios. Mas não é muitas pouco de trauma? Desconfianças. Sim, não também. Né? Eu acho que todo encontro é traumático. Não é? Se a gente falar que um encontro não é traumático, eu tô falando de quê, né? Claro. Não é todo encontro é traumático. Estamos falando de duas subjetividades diferentes que escolheram um desafio enorme. Trilhar um caminho juntos. Estabelecer uma parceria. Isso é traumático. Absolutamente. Né? E nem todo trauma é ruim. Por que também, né, colocar no âmbito? Vamos falar sacudir. Sacudir um pouco esse trauma aí. Esse trauma é só ruim? Não. Trauma no sentido de incômodo, de desconforto, de movimento, sabe? Também. Isso aí a gente pode pensar por esse viés. Eu acho legal. Eu gosto também. Eu acho que mata um pouco da desesperança, talvez? Sim, e do medo. É claro que a gente sempre busca o equilíbrio, a paz, né? Mas as relações não são feitas somente disso. Sobretudo também de conflitos. E os conflitos fazem com que a gente cresça.
Mas eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, relação sem conflito é relação sem intimidade. Sem intimidade e sem sentido. Uau! Que bom que você veio. Eu tô adorando! E você estava me contando um pouco antes da gente começar, também de dinâmicas em empresas. Pois é. É porque as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem muitas coisas sobre mim. Vou aproveitar e vou contar tudo na óbvio. Aproveita, esse canal é seu. Não, eu desenvolvo já há quase 4 anos um trabalho para lideranças femininas. Uau! É uma supervisão emocional para lideranças. Eu criei uma metodologia em que eu misturo técnicas de grupo de acolhimento, mediação de conflito e desenvolvimento emocional para lideranças. Então, eu acompanho grupos, né, de mulheres gestoras, que, na confusão do dia a dia, perde-se muita oportunidade de olhar para as relações laborais. A gente passa muito tempo no trabalho, né? E os maiores problemas que a gente vê no trabalho é advindo de relações. Então, é possível ter um ambiente de trabalho, uma equipe funcionando de uma forma muito equilibrada. É possível fomentar um ambiente prazeroso e legal, né, no trabalho. O trabalho não precisa ser sofrido, o trabalho não precisa ser uma maldição. O trabalho pode ser muito legal. Então, é para isso que eu tô lá. A nossa primeira conversa, quando eu te conheci, foi inclusive uma roda de conversa sobre síndrome da impostora. Pois é, menina, eu lembro. E, claro, um tempo se passou. Sim. E a gente sabe que sentimentos coletivos dificilmente são eliminados e talvez mudem de roupagem. Sim. Como é a síndrome da impostora em 2025? Você sabe que essa é uma expressão que se disseminou e fez muito sentido na vivência de muitas mulheres. Eu acho que os desafios continuam similares. E as consequências também. A questão que eu acho que, com a consciência, né, de que existe esse fenômeno, as mulheres estão mais atentas. O que mudou é a atenção. As mulheres estão mais atentas quando se sentem, né, impostoras nas suas atividades laborais, nas suas relações sociais. Então, eu acho que agora tem um olhar assim, mais crítico e de autorresponsabilidade. Tipo, tem que resolver isso. Isso me traz prejuízo. Como eu faço para resolver? Então, eu acho que isso mudou. Antes tinha aquela falta de esperança, né? Aquela contentamento. De repente é porque eu sou incompetente mesmo, não tenho talento mesmo, de repente tem que procurar uma outra coisa. Né? Mas agora eu acho que as mulheres elas têm mais consciência de que isso não é um fenômeno individual. Existe um sistema que fomenta a todo momento para que ela se sinta dessa forma. E interessante, como a gente falou antes, né? Quem ganha com isso? Então tem alguém ganhando com uma impostora. Né? E quando ela percebe isso, ela fala assim, peraí, vamos equilibrar esse jogo, também quero ganhar. Você é impostora não, eu vou reverter esse jogo. Então, eu acho que essa é a diferença, que eu percebo no consultório. Sim. O que não se nomeia não se cura. Com certeza, a gente está no mundo da linguagem, né? A gente nomeia e vive. Mas outra coisa que eu entendo que também é muito estrutural é justamente porque existe menos oportunidade, então parece que só existe uma cadeira para ser ocupada. Para mulheres negras, piora muito. Sim. E como que fica a competitividade feminina dentro desses ambientes? Pois é, a gente acabou por normatizar a síndrome, né, da mulher única, da negra única e por aí vai. Né? Porque os acessos sempre foram limitados, né? Então, tanto que o exercício da liderança é muito solitário para a maioria das mulheres. Né? Então, a gente foi normatizando. E, enfim, quando se tem uma posição de destaque, é muito difícil, né, internamente entender que
talvez seja muito interessante ter outras pessoas e formar alianças, né? Porque, assim, a rede de mulheres é uma rede de proteção, é uma rede de apoio muito importante. É interessante que mulheres tenham outras mulheres no trabalho, sem ter que disputar lugar. E muito pelo contrário, fazer boas alianças, alianças fortes, né? Para até a garantia de nossa sobrevivência nesses espaços. Porque entrar não é o suficiente. Não. Sobreviver lá é que aí começa o jogo. Claro. Real. E eu escuto tanto, eu tive uma chefe mulher que foi tão má comigo. Sim. E um chefe homem meu nunca foi. Sim. Eu sempre me questiono, será que ela era mais cruel? Ou a mensagem, quando vem de uma mulher, ela chega mais cruel pela estrutura de gênero? Olha, Marcela, eu acho que, enfim, pode ser várias coisas. Eu sempre digo que qualquer violência social, ela não se sustenta só pelo grupo opressor, sabe? Em alguma medida a gente, né, sustenta, sabe? Para que ela continue existindo. A gente tá, novamente, essa competição nem sempre tá num plano consciente. Não. Mas aí, eu acho que a gente tem uma ferramenta muito legal e eu não tenho certeza se ela é bem utilizada, né? O feminismo, embora, né, enfim, né, muitas discussões acerca do feminismo, né? Tem pessoas que olham com maus olhos para o feminismo, mas o feminismo, né, ele bem utilizado, ele pode ser muito útil, né? Se a gente pensar em 2 eixos fundamentais, né, para quem quer realmente ser feminista, tá? Porque dá trabalho. Já vou dizendo, dá trabalho. Quando a gente olha para o eixo que é teórico-metodológico, a gente pensa que é um espaço de construção de saberes, uma oportunidade de se contactar, né, se conectar com outras vivências, aumentar o nosso repertório experiencial e a nossa visão de mundo. E tem um outro eixo que é mais fundamental ainda, que é a ética e a postura. Feminismo não é um broche, feminismo dá trabalho, sabe? Feminismo é ato, é responsabilidade, é vigilância constante, sabe? Então, tem uma ética que é preciso incorporar. Eu acho que esses 2 eixos, eles são muito interessantes porque eles são bases sólidas para que a gente reveja o nosso comportamento e como a gente se trata, como a gente se vê. E aí, como você falou do amor, o amor entre mulheres é revolucionário. Como a gente se vê. E aí, como você falou do amor, o amor entre mulheres é revolucionário. Revolucionário. Né? Porque a gente também projeta o auto-ódio feminino. Sim. Né? Se a gente for lá buscar na psicanálise, vem vários conceitos que nos ajudam a entender essa coisa, né? Da disputa, das identificações projetivas, né? Do aniquilamento do feminino. Tem várias autoras psicanalistas que vão discutir esses conceitos, né? Que nos ajuda a elucidar, mas o auto-amor, sabe? Exercício do auto-amor, mas não é o auto-amor de fazer skincare. Sim. Tomar água. Eu chamei no meu livro de amor próprio adestrado. Exatamente. Não, próprio, que consequentemente nos qualifica para amarmos as outras mulheres. Em que medida a gente é capaz de se amar hoje, sabe? Sim. Os bons encontros femininos, as boas alianças, elas dependem da nossa capacidade de nos amar e amar as nossas irmãs. E não necessariamente isso vai vir do ambiente amoroso ou profissional, mas... Não, é uma ética, uma postura, é a forma que você decidiu viver, né? É uma forma política. É uma forma política de revolucionar, caso você queira entregar um mundo melhor para as mulheres que vão se tornar mulheres daqui a pouco, daqui a 10, 20 anos. Para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, né? Para as filhas das nossas amigas.
Sim. Qual é o mundo, que feminino é esse que a gente quer entregar para a posteridade? Porque a gente também não pode pensar somente no individual, né? Toda revolução é coletiva, saúde mental é coletiva, revolução é coletiva, amor é coletivo, tudo tem que ser no coletivo. Revolução tem que ser no coletivo. E de que maneira você acha que as mulheres podem celebrar mais umas às outras e também mais a si mesmas? Eu acho possível, não é? Porque eu acho que tem aí essa ideia de que mulheres não podem ser amigas, né? É quase uma missão impossível. Não, acho que é necessário que a gente repense, né, a esses processos subjetivos ao qual a gente se submeteu, né, e que é possível, sim, criar conexões profundas entre nós e, consequentemente, é muito fácil, a partir disso, criar espaços de celebração, né, porque a gente tem que resolver questões que são básicas, anteriores, né, para que, na prática, né, isso aconteça, né, porque também a gente precisa de um pensamento, né, e de um sentir para que a gente fomente espaços de celebração. Mas é completamente possível. Eu acho que as mulheres têm se celebrado mais, sim, eu vejo alguma mudança. Mas você acha que a gente está em uma geração que já consegue enxergar um pouco melhor o poder dessas alianças? Por que eu te pergunto isso? Sim. Pois você... Ai. Bom, nosso ícone, você é psicóloga também de um reality que é Sim. sobre conflitos de sogras, genros, sogras, noras. Sim. E assistindo ao reality, que eu sou completamente obcecada, às vezes fica muito claro pra mim como tem uma questão, até um conflito de geração. Sim. De vai roubar de mim o papel da mulher na vida do meu filho. Como que você enxerga esse feminismo ético e político também dentro dessas relações? Olha, eu acho que ele tem que chegar lá, né? O que eu percebo é que tudo isso acontece, que esse feminismo ético não chegou. Né? Porque a gente também, a gente senta aqui bonita, né? Ó, que sofá lindo, tudo lindo, você tá linda, eu também. Mas quanta coisa não chega nas periferias, né? Quantas informações a gente não consegue partilhar, né? O acesso é uma questão muito séria, o acesso, não é? Então, às vezes a gente fica aqui nessas conversas maravilhosas, mas aonde chega? Tá chegando nas periferias? Né? Tá chegando para a grande massa? Quais são as mulheres que estão tendo acesso a esses saberes? Inclusive, elas estão praticando lá, né, o que elas podem, que também é muito interessante para a gente, que não está nem sabendo. Né? Então, em que medida a gente é capaz de fazer boas trocas e conversar de uma forma mais disseminada? Então, quando você fala do conflito, por exemplo, nora e sogra, né, que é o mais clássico. É claro que tem sogra que não gosta de genro, mas o clássico é nora. Aí vem ali o conflito do feminino, né, do universo feminino e geracional, que é aquela confusão dos papéis, né? Enfim, lá no reality, por exemplo, o que a gente fomenta é esse entendimento de que dentro de uma família cada um tem uma função, né? A gente ocupa uma qualidade específica de relação. E elas não precisam ser conflituosas, porque elas não estão em disputa. Muito pelo contrário, elas são complementares, mas não é isso que se entende. Então a gente abre um espaço para que esse entendimento aconteça. E geralmente é muito legal quando acontece. Poderia me dar um exemplo prático? Porque eu achei interessante isso que você falou dos papéis que podem ser cumpridos e como eles podem ser complementares. Exatamente. Por exemplo, uma mãe, ela não precisa se sentir ameaçada pela chegada de uma nova mulher, né, nesse núcleo familiar. Né? Porque ela tem um papel específico de mãe. Né? Essa outra mulher, ela chega com outras funções, entregando outros valores. Não é preciso essa disputa. Mas sempre quando chega um membro novo é muito ameaçador, porque família é um sistema, né? Ele está ali funcionando no equilíbrio que ele entendeu que é bom para eles, Cada né? um de uma maneira. A gente sabe que às vezes o equilíbrio ali que se dá, né, vai mais pela disfuncionalidade do que qualquer outra coisa. Mas enfim, é a forma da família. Chega um novo membro, né, nessa família, provoca uma mudança.
provoca aí também medos, receios, né? E a sogra, por exemplo. Estamos falando de uma mulher geralmente de meia idade, ou chegando lá, né? Nós, mulheres, perdemos capital social. Sem dúvida. Mulheres que passam a vida inteira se dedicando à família, né? Ela também tem ali um pouco da construção da identidade, que foi possível fazer. Né? Ela tem um lugar ali que é muito específico e importante. Né? A ameaça disso ser tirado, de repente, pode ser uma coisa muito angustiante, pode trazer muito sofrimento. Né? Então, o que eu vejo que são mulheres que têm muito medo de perder a utilidade. Porque, infelizmente, né? Infelizmente, nós mulheres, né, temos um processo socializador muito violento, né, que parte de algumas premissas que são muito cruéis. Né? Primeiro, né, alguns que eu acho, tá? Existem muitos, mas assim, eu destaco alguns. Né? O primeiro é se entender como objeto, né, de beleza e qualificado para receber, né, atenção, né, ser amada e ser desejada. Né? Isso aí é um lugar importante, mas perigoso. Né? Segundo, né, são as identificações, né, que a gente vai fazendo, né, e construindo praticamente, enfim, certezas em bancos de areia. Né? Então, a mulher, nessa perda de capital social, ela vai ficando, né, enfim, tem medo de ser esquecida, de ser colocada de lado, enfim, de perder a importância. E aí é muito complicado. E aí eu tenho muito carinho pelas sogras, sabe? Eu tenho um olhar muito humanizado, porque são mulheres que acreditam nesses discursos, mas também não veem que essas mudanças são oportunidades, né, interessantes de viver a meia-idade mais livre, não ter que cuidar de neto, não se preocupar tanto com o filho que já está casado, já está com a mulher, né, que o controle, às vezes, né, não traz nenhum tipo de benefício. Sim. Né, que são mulheres que podem aproveitar mais o tempo delas, né, se cuidar mais. São mulheres que acabam se esquecendo em detrimento do cuidado da família e dos outros, que foi isso, elas foram treinadas para isso. Então, eu acho que é bom, né, a gente ter a oportunidade de mostrar, né, que existe vida depois da meia-idade. Né? Ainda bem que agora tem mudado bastante. As mulheres de meia-idade estão malhando, estão viajando. Qual é a meia-idade em números? Eu acredito que agora é 65, né? Eu fico muito em dúvida, porque... Agora é 65, porque Nossa, 50 não é. 50 pelo é muito amor jovem. de Deus, é muito 50 jovem. tenho eu. Exato, é muito jovem. Agora eu vejo minha mãe com 60. Eu falo, Na verdade, tá eu cheia nem de gosto vida. muito, né, dessas... Eu não gosto muito dessas, né, qualificações, porque, enfim... Mas estão aí, né? Sim. Estão aí. Inclusive está no censo. Então, a gente acaba por utilizar. Mas para mim realmente não é importante, porque, enfim, os ciclos da vida, eles podem ser vividos de forma muito interessante, não... E eu sinto também, e eu também tenho muita compaixão nesse sentido, Sim. porque elas são muito vítimas de uma ideia de que a diversão para a mulher pertence a um certo período da vida. Então, a mulher, ela é feliz quando... Imagine uma mulher feliz. De repente, a gente poderia até testar numa inteligência artificial dessas. Sim. Imagine uma mulher feliz. Talvez ela seja jovem, às vezes até solteira, numa viagem com as amigas. Aquela coisa completamente idealizada. Sim. A mulher, depois de uma idade, parece que o que ela precisa é demonstrar o sacrifício. Então, ela vai ter que cuidar dos familiares que vão adoecer. Ela vai dar o suporte para que os filhos sejam mais felizes. Sim. É muito difícil para uma mulher que passou a vida toda cuidando do outro, assumir agora chegou a minha hora de aproveitar. Eu enxergo, assim, nas mulheres da minha família e outras, quase que elas pensam assim, nossa, não seria um pouco ridículo se eu saísse para dançar? Sim. E por que não?
E aí, Shane, eu queria saber, você ficou chateada? Não, isso é muito triste, né? É muito triste. É muito triste, porque chegar num período da vida e achar que não tem caminhos, né? Ter crise de caminhos, é uma crise de caminhos. O que eu faço com minha vida a partir de agora? Né? Que a felicidade agora não é para mim. Né? A felicidade não é para mulheres da minha faixa etária. Né? Eu acho muito triste. E agora tem um movimento aí de mulheres que tem provado o contrário. Né? Que estão divorciados, não querem saber de casamento, não querem cuidar de homem, não querem, né? Querem viajar com as amigas, não querem cuidar de netos, estão aposentadas e querem cuidar delas, querem fazer os grupinhos, se divertirem, e tem aumentado, isso é legal. Isso é muito Mas legal. não é a maioria, né? E como que as conexões femininas entram nesse momento para resgatar quem elas são? Porque eu entendo que nesse padrão de vivência e performando feminilidade, a mulher muitas vezes se torna do outro, né? Marcela Lagarde vai falar das madresposas. Então, eu sou esposa de alguém, eu sou mãe de alguém. E aí, quando você tem uma amiga, ou muitas amigas, me parece que você volta a ser você. A gente tem medo de ser a gente, né? Porque é isso, o processo de identificação, né, ao longo das nossas trajetórias, a gente vai angariando capitais sociais, né? Se torna namorada de alguém, mulher, né? Homem não faz. Para homem é mais fácil. Se torna namorada de alguém, noiva de alguém, né, esposa de alguém, mãe de alguém, sogra de alguém. E quando tudo isso é colocado de lado, vem, né, essa crise. Quem sou eu? Porque eu era tudo isso de alguém. Quem sou eu nessa confusão? E é muito difícil de abrir mão disso. Porque isso faz parte da construção da nossa identidade. Não é? Mas, felizmente, a construção de identidade é um processo contínuo. É possível deixar de ser esposa de alguém, de ser namorada de alguém, e não necessariamente ser só a neta de alguém, e só a mãe de alguém. Né? Então, a gente tem uma tarefa árdua. Quem somos nós nisso tudo? Como é possível existir, né, em qualquer período da vida? E quais são os primeiros passos para isso? Nossa, a gente já falou tantas coisas aqui. Eu acho que o primeiro passo é a coragem. Gosto. Coragem. Tomar posse de nós mesmas, sabe? Voltar a ser primeira pessoa da nossa história. Ter uma visão reflexiva e crítica sobre os nossos processos e fazer uma coisa que é tão difícil, que a gente é convidada a gente é convidada a se afastar disso o tempo inteiro, mas entrar em contato com o próprio desejo. A gente não foi ensinada a desejar, a gente foi ensinada que o certo é ser desejada. Se você for desejada por alguém em algum momento, sua vida está resolvida. Cadê a mulher sujeito de desejo? Qual é o desejo dela? Né? Qual o desejo, mulheres? Qual é o seu desejo, mulher? Você está em contato com o seu desejo? Você está honrando o seu prazer, o seu desejo? O que é de mais profundo, né, sobre você que você esqueceu ou não quer ver, ou você não tem coragem de viver? Então, né, poderia dar aquelas receitas. Saia com as amigas. Não, gosto de ir mais profundo. Entrar em contato com o próprio desejo. Coisa que talvez tem muitas mulheres que passam a vida inteira sem entrar em contato com o próprio desejo ou impedidas de viver o próprio desejo. É porque dá muito medo de desocupar o papel social que, por mais que, claro, censure os nossos desejos e até muitas vezes nossa identidade, mas existe algum conforto, porque a aprovação social dá um conforto grande, muito grande. Com certeza, somos seres sociais, a gente cai na armadilha. Então, quando você, de fato, decide honrar
o seu desejo... Aí você vai fazer uma opção de inimigo, uma opção de gente não vai gostar de você, inclusive. Tá preparada para isso? Porque é dizer não, dar limites, se priorizar. Tem várias pessoas que vão odiar, porque não se beneficiam com isso. Não é? Mas é um passo importante. É por isso que eu digo, é preciso coragem. Porque esse é o risco. Eu acho que é um risco que vale a pena correr. Eu tenho certeza. Eu acho que vale a pena correr. Pela minha história, não A tem minha nada que se também. compara. A minha também. E eu ouço, né, histórias, ajudo na transformação de histórias de mulheres todos os dias, né? Porque a minha atividade, eu faço muitas outras coisas, mas a minha atividade principal é ser psicóloga clínica e cuidar de mulheres. Ter a honra de participar de suas histórias, trajetórias e mudanças. Eu vejo isso com muita frequência. E elas amam. Claro que elas amam. É ótimo. É só porque, por uma questão ética, você não pode ser uma psicóloga. Mas aí eu tiro casquinha do meu trabalho. Mas, Shane, eu vou voltar um pouco mais para essas mulheres e essa dificuldade de... Eu acho que é celebrar as próprias conquistas, mas até se responsabilizar. Porque eu sinto que muitas vezes, quando a gente conquista algo como mulheres, a gente quase pede desculpa. Não, Sim. não fui só eu. Não banca, né? Não, imagina. Ai, esse pano velho. Sabe, coisas banais. Eu observo muito como mulheres mais velhas recebem elogios e as mulheres mais novas. Digamos que eu estou no meio termo com os meus 35, vai? Sim. Então, assim, uma mulher mais velha, muitas vezes você fala, nossa, tá linda. A pessoa fala, nossa, imagina. E às vezes você pergunta pra uma mulher mais nova e você fala, nossa, tá linda. E aí ela vai falar, ai, obrigada. Mais receptiva, né? Qual que é o poder da gente conseguir celebrar as nossas conquistas e até celebrar a nós mesmas? Assumir quem nós somos? É uma mudança de postura também, não é? A gente acaba incorporando um repertório que em algum momento a gente tem que criticar esse repertório. E a notícia boa dá para mudar. Não é? Dá para se sentir bonita, dá para concordar que está bonita, dá para concordar que é potente, que conseguiu ter sucesso. São coisas boas. É porque até pouco tempo atrás, para as mulheres, tudo isso era muito ameaçador para o sistema. Algumas mulheres ainda não conseguiram transcender esse entendimento, mas vai chegar, está chegando. E não é à toa que as mais jovens já dizem obrigada. Sim. Quando não dizem, eu sei. Ai, bonita, eu sei. Eu sei. Hoje realmente... Não é? É uma conquista. Que bom, olha aí a mudança. Não é? Porque a gente pensa em mudança, novamente repito, não somente no âmbito individual, mas é uma conquista quando a gente ouve as mulheres mais jovens se posicionar dessa forma. Por quê? Porque é um indicativo que a mudança está a caminho e a posteridade vai ser diferente. Isso é legal. E vai também, pensando coletivamente, Sim, do receptor da mensagem. Então, quando a gente fala, por exemplo, do fenômeno da impostora, você assumir, não, eu acho que eu mereço sim. estar aqui. Eu acho que esse projeto deu certo porque eu mereço. Eu acho que meu relacionamento dá certo porque ambos nos esforçamos, mas porque eu estou disposta a assumir as nossas conquistas. Mas a sociedade ama uma mulher insegura. Nossa. Bancar e falar, não, eu sou mesmo, consegui mesmo, vivo mesmo, meu Deus, é visto como uma agressão praticamente. Porque ser feliz é uma coisa muito incômoda, né? Se conectar com o próprio desejo é uma coisa muito incômoda. Sim. Não é? Porque, enfim, a gente não foi treinada para isso. São até imaginários da ficção. Se você pensar, a mocinha, geralmente ela é insegura. Mas pode variar um pouco. Agora, a vilã é sempre muito segura de si, né? Pois é, mas olha só, ela é má, né? Exato. Ela é má. Por que ela é má, né? Isso tá Ser entranhado na insegura, gente. ser autodeterminada, é má? Ser autocentrada, se priorizar,
É o que é isso, imagética, tá aí. Os discursos sendo passados. Né? A gente está lá vendo um filme inocente, mas é isso que a gente está introjetando. Que mulheres que são decididas, mulheres que se priorizam, são mulheres más. Que não têm caráter, são mulheres perigosas. Né? É verdade. Perigosas. E são, né? Porque Somos. Temos que ser muito perigosos. Uma vez eu fiz uma mesa com um babalorixá, né, que é o pai Sidney, professor Sidney. Ele falou uma coisa que aquilo... eu não quero a paz, eu quero o caos. A paz não me serviu. Para o meu corpo nunca me serviu. Eu quero caos. A gente tem que querer o caos. A gente tem que mexer mesmo nas bases e ver o que a gente consegue construir a partir do caos. De mover mesmo as estruturas e balançar e ver o que produz. A gente tem que ter medo do caos, não. Isso é muito bom. Não é, menina? Eu quero caos. É. Quando eu ouvi, eu falei, eu também. É isso que eu quero caos. Eu amei. Eu só imagino aquelas figurinhas, sabe? Que tem uma que é muito boa, que é tipo a Hello Kitty digitando no computador e um prédio pegando fogo atrás. Tipo assim, vai chegar uma hora que você vai ter que assumir as suas decisões e entender aquilo que não tem seu controle. Gente, tanta mulher que precisou viver o caos para fazer revolução na própria vida, para fazer grandes mudanças. Às vezes não dá para evitar o caos. Inclusive, a gente não precisa nem querer. Mesmo a gente não querendo, não dá nem para evitar. Em certas circunstâncias. Quantas pessoas não conseguem, quantas mulheres não conseguem evitar o caos para a sua transformação? Isso é uma coisa, inclusive, muito comum. É verdade. E às vezes, quando você evita o caos até vem até você, né? Ele te acha, querida. Ele te acha, não, né? Não se esconde, não. Você acha que você vai conseguir colocar a sua infelicidade debaixo do tapete? Não, querida. Não vai. Não, querida. A vida chama a gente, também né? chama. E a gente tem uma função também muito interessante. Eu acho que a nossa vivência, né, tem que transcender do privado, né? Eu acho que, por exemplo, você tá aqui. Isso aqui é muito importante para as outras mulheres. Não dá para estar só você com você, né? Não. Não dá. Né? Olha quantas milhares de mulheres precisam te ouvir as pessoas que vêm aqui, ter esse diálogo contigo, porque isso aqui é uma construção coletiva, né, para poder fazer transformação, né, nas próprias vidas, sabe? Então, é isso, não é só sobre a gente, é sobre algo maior. Tem que ser ambiciosa. Já que você trouxe pro pessoal, para mim... Conta. E lembrando que tem tantas pessoas me ouvindo agora, na academia, lavando louça, fazendo no transporte, enfim. As minhas revoluções aconteceram quando eu ouvi a minha raiva. Eu acho que durante muito tempo na minha vida, eu silenciei a minha raiva. E eu não sei porquê, isso daqui não é uma sessão de... Mas eu sei que no momento que eu comecei a ouvir a minha raiva, foi quando as coisas começaram a mover. É uma indignação. Eu tenho estado com muita raiva das coisas do mundo, sendo muito sincera, assim. Acho que a gente regrediu muitas coisas. Sim. E é legítimo, você tem toda a razão. Quem não tá com raiva, tá estranho. Não é? Eu acho estranho. Quem não tá com raiva... Tudo que a gente vê, se a pessoa não tá com raiva, eu acho muito esquisito. E aí, vou lembrar da Audre Lorde, quando fala do uso da raiva. Embora a raiva seja muito estigmatizada, né? Porque nos coloca no lugar da histérica, né? As emocionalmente descontroladas. Né? Como se a raiva não fosse uma emoção legítima, que todo mundo sente raiva, a indignação às vezes é muito necessária. Sim. Como a raiva, ela pode ser um potencial enorme transformador para você fazer, entende? Muitas mudanças na sua vida. A raiva, ela é uma energia vital e ela é muito interessante, sabe? A partir da indignação, você move muitas coisas, transforma muitas coisas. A raiva, ela é muito útil.
ela é muito produtiva, inclusive. Pra mim, talvez, e aí, enfim, quero muito te ouvir, talvez algumas emoções tenham gênero, porque já me senti muito mais à vontade com a tristeza. Porque a tristeza, ela parecia que cabia mais. Sim. E a tristeza, de fato, é algo que as mulheres, muitas vezes, né? E aqui, claro, como sempre, generalizando um pouco, porque a gente precisa chegar em alguma tese. Sim. Mas a tristeza tem um quê de feminino. Não à toa, dificilmente homens que também estão performando uma masculinidade que é imposta, eles bloqueiam a tristeza. Sim. Com o que, muitas vezes? Com a raiva. Porque raiva os homens podem sentir. Sim. E a raiva move. Só que a tristeza fez muito pouco por mim, Shania. E faz muito pouco... A raiva faz pouco com os homens. Muito pouco. Eu acho que eles precisam se conectar mais com a tristeza e a gente com a raiva. Tem que inverter o negócio. Equilibrar. Pra poder equilibrar. Exato. Pra poder equilibrar. Acho interessante. Bom, não sei se você assistiu uma série chamada White Lotus. Não. Bom, eu vou falar então que existe essa série recente que tinha esse trio de amigas que foram fazer uma viagem juntas. E elas são amigas de infância, adolescência, e dá pra entender ali. E tem uma dinâmica que eu achei muito legal, as discussões que se abriram. Porque as três estavam sentadas na mesa. Uma levantava, as duas falavam mal dela. Aí a outra saía, e aí a outra... Enfim, aquela coisa que eu acho que é uma ambiguidade desse amor e conflito feminino, um pouco de uma inveja, e que também a gente não pode assumir, né? Porque inveja é um grande tabu, então a gente finge que a gente sempre... É uma coisa muito natural. Mas, ao final da temporada, foi muito bonito, porque o discurso, o monólogo final de uma das personagens é falando assim: o trabalho já foi a minha religião, mas já fez muito pouco por mim. Nem ser mãe fez tanto por mim quanto toda vez que eu tô com vocês, em qualquer situação, sempre parece sagrado. Nunca parece banal. Sim. E eu acho que existe, sim, uma conexão, e eu sinto genuinamente isso porque eu sou uma pessoa de amigos. Sim. Pra mim, amizade até é meio pouco pra dizer nome, assim, eu tenho família, e é um núcleo que eu cuido muito. Sim. E tudo parece sagrado quando eu tô dividindo uma risada e quando eu tô justamente valorizando aquilo. Nada parece banal. Sim. E isso muitas vezes fica congelado num período da vida. Como se ter amigas fosse algo, por exemplo, antes de você casar, antes de você ter filho, o que é uma crueldade, porque as mães têm que ter amigas. Com certeza, precisa muito de rede de apoio. Ter amizades, nutrir essas amizades também faz parte desse processo de cura? Essa é a minha primeira pergunta. Mas a segunda pergunta, que talvez eu quero que você responda primeiro, me perdoa a confusão. Sim. Por que você acha que existe tanto esse morde-a-sopra nas dinâmicas femininas e desse conflito e dessas cutucadas? Por que isso ainda acontece? Porque você falou uma coisa muito importante que a gente não se dá conta. Você falou que você se relaciona e você se relaciona de uma forma sagrada. Nós, mulheres, somos seres sagrados. E a gente se distancia dessa essência e dessa potência. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa no matriarcado, quando a gente pensa, né, que a gente tem aqui um aparelho, que é o útero, que é uma coisa transcendental, nós mulheres somos criaturas espirituais e sagradas. É muito fácil a gente se relacionar pelo sagrado. Não é sagrado espiritual, é sagrado relacional. Sim. Isso é uma coisa muito natural, é a nossa essência. Mas é muito interessante que o processo de socialização nos distancie desse potencial sagrado. Né? Para que a gente fique aí de fuxico, falando mal uma da outra, né? Levanta uma e a outra fala mal, né? Mas olha como é que é inevitável chegar um momento de se reconhecer que ali há o potencial sagrado, que ali há uma profundidade. Nós mulheres somos criaturas muito profundas, muito profundas. Reconhecer o sucesso, reconhecer a beleza é legal. Mas a gente tem reconhecido o nosso sagrado?
a gente tem se reconhecido como criaturas potentes, né? Essa potência feminina mesmo, né? E aí é muito interessante que a gente lance mão de saberes ancestrais. Tem aí as nossas mais velhas, das nossas linhagens, das nossas histórias, para a gente poder se conectar com essa forma de relação. Se a gente for em várias culturas, a gente tem muito para aprender com as mulheres ciganas, as mulheres indígenas, ameríndias, africanas, né, as mulheres europeias, né, aquelas confrarias femininas. Tem muita coisa de saber ancestral que a gente pode se lançar mal, que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Sim. Então, as nossas conexões, elas têm potencial para serem sagradas a todo momento. A gente tem profundidade para isso. Isso é muito bonito. Xênia. Ai, que legal! É muito legal. Muito você bom. É incrível, nossa. Ai, você também é incrível. Volta sempre. Eu volto. Eu tenho uma última pergunta para você. Quando você quer... E aí agora eu tô interessada muito em você, Xênia. Não consigo mais. Tá bom. O que você faz quando você quer se celebrar e você quer honrar o sagrado que existe em você? Olha, eu tenho as minhas próprias práticas de cuidado, né, que eu chamo de tecnologias ancestrais. Tá? Eu tiro o meu tempo, eu faço os meus banhos, eu faço as minhas meditações. Eu tenho um repertório, assim, né, de cuidado, orações. Eu sou uma pessoa que acordo e durmo com orações, porque eu fico muito atenta às minhas tendências, né? Porque eu tenho as minhas tendências, eu conheço as minhas sombras. Agora, tem uma coisa sobre mim que é muito interessante. Eu gosto dos meus defeitos, eu gosto das minhas sombras, eu não as demonizo. Tá tudo bem. Isso tudo, meus defeitos, minhas sombras, minhas tendências negativas, elas também me compõem. Me colocaram onde eu estou. E tá tudo certo. Eu não tenho culpa. Às vezes eu me vejo sendo escrota, deslizando ali, aqui. Eu sou uma pessoa que, assim, o riso é muito importante na minha vida. Sim. Eu vivo rindo também, faço piada de tudo. Acho que não é à toa essa gargalhada desse jeito, não é à toa, entendeu? Assim, né? E eu comecei a dar um pouco de risada dos meus defeitos. E isso foi uma maneira de eu acolher eles. Sim, nossa, eu faço piada, eu acho ótimo. Ainda mais que eu sou de Capricórnio, meu humor é ácido, né? Então eu faço piada de tudo. A Leila Slimani, que é uma autora francesa, ela fala sobre o conceito do turista, né? Que é aquela pessoa que tá fora de casa, mas muitas vezes quer fingir que não. Então ela finge costume. E eu fiquei muito refletindo sobre como às vezes a gente vira turista da própria vida. A gente tá só visitando, a gente finge que entende, mas não entende verdadeiramente. Então talvez celebrar é parar de ser turista da própria vida. E quando a gente assume a sombra, a gente vira morador dessa vida. A gente só tem essa casa. Não dá pra inventar outra, não? Não. Dá pra ser periférico na própria história? Isso tem como dar certo? Ah, não, dá. Mas aí o preço eu garanto. Não, é muito caro. Muito alto. É muito. Não tem como muito. dar certo. É um projeto fadado ao fracasso. Então, é melhor não. Xênia, saiba que você tem uma pessoa que tá sempre torcendo muito Ai, por você. muito obrigada. De coração. Ufa! Que papo! Por muito mais momentos com Xênia por aqui pra gente celebrar o nosso feminino. Aliás, esse papo não acaba por aqui. A gente continua nos comentários. Segue a gente aqui também para receber os novos episódios assim que chegarem e aproveita para avaliar o podcast. Para mais conteúdos, vem seguir a gente no @obvias.cc no Instagram, onde temos conversas corajosas sobre a felicidade feminina, e no @chapadinhas de endorfina, para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo pode fazer. Eu te vejo semana que vem.